Graça e paz, família linda, pescadores de almas amados. Vamos hoje à resposta do tema da nossa pergunta relâmpago. E olha, antes de mais nada, de todo o coração, eu gostaria de agradecer mesmo, tá? Aqueles que participaram. É como eu sempre digo, se você não tem 1 ou 2 minutos para dar a resposta de um tema que vai fazer eu e você crescer na graça e no conhecimento, tem alguma coisa errada. Por quê? Alguém deixa de tomar banho? Alguém deixa de escovar os dentes, alguém deixa de se divertir um final de semana, alguém deixa de ir no shopping, me perdoe, mas essa é a realidade. Então ganhar 2 minutos para dar uma resposta e nós crescermos na graça e no conhecimento, para mim é o primordial deste grupo. Se tem faltado isso, fique atento, ok? Então vamos lá, parabéns mais uma vez àqueles que participaram. A nossa pergunta relâmpago foi: especulações sobre quem será o anticristo. A igreja deve estar atenta? Isso te incomoda? Então é um tema muito pertinente, tá? Muito bom. E eu já começo dizendo que atenta a igreja deve estar, preocupada não. Repito, atenta sim, preocupada não. Por quê? Aí nós vamos ver, tá? As dicas que Deus dá, as dicas que a palavra dá, e essas dicas servem para mim e você analisarmos o nosso comportamento, tá bom? Então 1 João já começa dizendo algo muito interessante, né? Porque a gente escuta irmãos falando assim, é esse, não é aquele político, é aquele, não é aquele ali, mas é o Papa, é não sei o quê. Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 18 diz assim, ó, o próprio João, tá? Filhinhos, estejais atento à última hora, tá? Ou seja, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo, veja só, um só, está vindo, já agora muitos anticristos com S, tá? Têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, algo que nós temos que estar atentos. Primeiro, tem muitas pessoas que são discípulos do anticristo, tá? Discípulos, nós somos discípulos de Cristo. Se nós somos discípulos de Cristo, né? Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Mas existem os discípulos do anticristo, né? Do anticristo, né? Que são os anticristos, falando que não tem nada a ver, que é assim mesmo, que tá tudo certo, né? Não tem nada a ver, criança decide se quer fazer, quer ser trans, o outro matou uma mulher, tá tudo certo. E você vê que a coisa tá tão feia que se uma pessoa hoje está pedindo socorro na rua, é mais fácil alguém puxar um celular, filmar aquela cena e ganhar um dinheiro enviando em primeira mão para uma rede de televisão do que socorrer a pessoa. Então está havendo um esfriamento, está havendo, né? E outras pessoas também se levantando, né? Por exemplo, eu vou falar porque quem vai para a mídia e mostra a cara, né? Pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Se você vai para a mídia, você está sujeito a opiniões, né? E houve um tempo aí que o Papa falando que abençoa ou deixa de abençoar pessoas, tá? Isso já é uma heresia. Aliás, a palavra Papa já é uma heresia, e eu não vou entrar nesse mérito, mas a palavra Papa significa pai. E o próprio Jesus fala que só há um pai. Só há um pai que está nos céus. Então a gente vê como um monte de heresia. Então é por isso que nós temos que estar atentos, tá? Ah, mas é o presidente tal. Ah, mas é aquele camarada, né? Dono daqueles carros aí, que faz aquele milionário que daí nós já sabemos quem é, né? Não, não. Eles são anticristos, porque eles odeiam a palavra, mas ao mesmo tempo desfrutam de uma inteligência, e com essa inteligência através de computações, robóticas e tudo, eles vão aí, né, ganhando espaço. E claro, se são discípulos do anticristo, tem que fazer por onde as pessoas saiam do evangelho cultuando a eles. Então existe uma preocupação desnecessária e nós vamos entender mais um pouquinho à frente com ele. Que tipo de preocupação é essa que nós devemos ter? Preocupação não, que tipo de atenção nós devemos ter, mas não estar preocupado. Que se Deus está contigo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e maior é o que está em nós do que está nesses anticristos que se levantam. Mas claro, vai vir o líder deles, né, se passando por Deus, e nós já sabemos disso. Então vamos andar um pouquinho. Então já comecei falando aqui que existe sim vários anticristos, mas ao mesmo tempo, ao invés de perdermos tempo falando é esse, é aquele, nós temos que olhar para o espelho, para nós mesmos e falar quem somos, estamos prontos? Então essa é toda a diferença. Então vamos começar a andar mais um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, atualíssimo, né, digamos assim, e muito pertinente, ok? Então vamos lá. Vamos repetir a pergunta, né? A igreja, ela deve estar atenta? Atenta sim, como eu já disse, preocupada não. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Mateus
capítulo 25, né? Versículo 1. O próprio Jesus falou, olha, o reino dos céus, pois, será semelhante, aí ele começa a falar, a 10 virgens, olha, todas as 10 são virgens, né? Já conhecemos bem a história, né? Que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com um noivo, né? Nós já sabemos que é Jesus, né? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. Então é mais motivo dessas virgens que não estão preparadas, melhor dizendo, esses, entre aspas, cristãos, que não estão preocupados e mais preocupados em saber quem é o anticristo, de querer saber quem é o noivo que eles dizem que servem, que é a Jesus, né? Então essas pessoas que têm que estar atentas. Por quê? No grande dia, vejam só, eram 10, você já deve ter ouvido várias mensagens sobre isso, né? 10 ali bem ataviadas, vestidas, cabelinhos compridos, né? Vestidos, tudo certinho, mas só que nem todas tinham óleo. E o óleo é a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença não se importa realmente com quem será realmente o anticristo, mas se importa ao dia que Deus vem e se rende aos pés do Senhor, fazendo voluntariamente a vontade do Pai. Ok? Então, com certeza, ele está vindo e muitas pessoas, infelizmente, igrejas cheias, como eu já prego muitas das vezes, tenho pregado sobre isso, muitas cheias de pessoas e vazias de almas, vazia de pessoas que realmente fazem a vontade. Então, não vai adiantar sacrifício. Aliás, a própria palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, como nós vemos por aí, como eu disse desde o início, temos que estar atentos. Vejam que tinha aqui 5 virgens atentas à volta do noivo. Todas elas passavam por um mesmo processo, né, digamos assim, de vestimenta, né, sabiam como deveria fazer para ter o óleo, mas apenas 5 estavam atentas para aquele dia que chegará de surpresa, né? Aquele dia, o dia vai chegar de surpresa, então nós temos que estar atentos quanto a isso. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 4. Atenção, é mais uma dica de que o anticristo está por aí? Claro, pode até estar, mas eu não posso ficar morrendo de medo dele, porque eu estou atento mais quanto à volta de Jesus. Agora, como eu já disse, Jesus dá sinais da proximidade do anticristo, ok? Então, repito, já existem vários anticristos por aí, seja na igreja, né, que é o joio misturado com trigo, e pessoas estão se desvirtuando ao ponto de fazerem uma igreja aí, né, como de uma ex-pastora aí, né, agora é pastora do inimigo, chamada Lana Holt, né, onde é a igreja, né, onde todo mundo pode estar, homem com mulher, está uma bagunça, tá, e ela legaliza e continua batendo nesta tecla, sendo uma mulher conhecedora da verdadeira palavra, tá bom? Quem não sabe, procura aí quem era esta mulher e como ela está hoje, pastora Lana Holt, tá bom? Então vamos lá. Mateus 24, capítulo 24, versículo 4, diz algo interessante. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Opa, então tá aí, ó. Quem é que engana? Os anticristos, discípulo do anticristo, que é o próprio, né, aquele que vai se levantar, né, o próprio Satanás se levantando, fingindo ser Deus, né. Então vamos lá. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É interessante que a gente está vendo uma geração que as pessoas têm medo de falar. Mas o ímpio vai na rua, né? Chama uma cantora aqui, Madonna, ao Brasil, onde ela faz o show dela com a cruz de cabeça para baixo, como é que se diz? Retaliando assim, né? Aqueles que são cristãos, dizendo claramente que servem a Satanás, e todo mundo fica ali aplaudindo e rindo, né? Isso aí não é intolerância religiosa, tá bom? Então, mas tudo que a gente fala de Jesus, aí nós temos que ter cuidado, né? Ficar cheios de dedos. Não, queridos, nós temos que falar a verdade. Claro, não é ofender pessoas, né? Mas falar a verdade, para quê? Para que o reino seja pregado. Aliás, o próprio Jesus, ele deu uma ordem, não pediu não, deu uma ordem. Ide por todo mundo, abri a boca e pregai o evangelho. Então vamos lá, vamos repetir. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Por isso que eu digo, não tenham medo, tá?
É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Opa, olha aí, está se intensificando, né? Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Já percebeu que até no Brasil está começando os terremotos aí, né? As tsunamis não deixa de ser um terremoto, né? Onde o mar vem e invade aí, e nós já sabemos o resultado. Tudo isso será o início, atenção, hein? Início das dores. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Atenção, hein? E numerosos falsos profetas, olha, numerosos, olha os anticristos aí, ó. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Não, que é isso, vem cá, me dá um abraço. Somos coach que vocês estão vendo por aí. Eu choro com você, chora comigo, Deus te ama, não precisa fazer mais nada. Esse aí é que enganarão a muitos, tá bom? Tá? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento, atenção, da maldade, da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu fico feliz que é de muitos, mas não de todos, tá? Então o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, olha a virgem prudente aí, ó. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, mais uma vez, Cristo, como sempre, em toda a palavra dele, ele nos chama para estarmos atentos. Atentos. Só que as pessoas às vezes estão mais preocupadas, né? Infelizmente, né? Quem é o inimigo, quem é o verdadeiro anticristo, ao invés de estar preocupado com o seu caminhar, de estar próximo a Jesus e o dia que Jesus virá. Tá bom? Por isso que essa pergunta é muito pertinente. Por isso que eu digo, atentos sim, preocupados não. Vamos andar mais um pouquinho. 2 Tessalonicenses, a partir do versículo, vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né, versículo 3, atenção, olha o que diz aí, ó. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Para quem não sabe, a apostasia é o esfriamento, a falta de temor. Infelizmente, como se você não, é as pessoas que estão se dizendo evangélica, mas acabou, saiu da igreja, fechou uma Bíblia, está lá no mundão, e não existe mais, né, aquele senso, aquele temor ao Senhor, né? Então tá lá, vem cá, dá um amém, joga um emoji e volta para o mundo. Essas pessoas, elas pensam que estão brincando com o Senhor, mas como eu sempre digo, Deus dá corda para todo mundo, mas a ponta da corda está na mão dele. E quando ele puxar, eu e você vamos estar frente a frente para prestar contas com aquele que havemos de tratar. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, eu já falei que é o esfriamento, e então será revelado, aí sim, ó, o homem da iniquidade, do pecado, o filho da perdição. Aí já está falando aí do próprio anticristo, tá? Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar. Por isso que este é o anticristo. Vai ser o único que vai chegar ao ponto de se assentar. Ou seja, esse é o líder dos anticristos que estão por aí, tá bom? Mas esse aqui é o próprio anticristo, ó. Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Esse aí já é o ministério, os anticristos, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Essa parte final diz que tem um que detém todo o ministério de estar plenamente ativo. E quem é que detém? O Espírito Santo de Deus. Aleluias! É ele que ainda está aqui. Por isso que você vê as coisas mais escandalosas. Mas nós estamos por aqui. Porque ele ainda está detendo. E por que ele está detendo? Para que o evangelho seja pregado por todo mundo.
para que as pessoas abram a boca e divulguem em grupo e fora de grupo que só o Senhor é Deus, porque quando nós nos calamos, nós estamos falando assim, eu quero ir para o céu, o resto, né, os outros, né, não temos mais essa preocupação. E se isso está faltando em você, tem faltado uma empatia espiritual. Vamos andar mais um pouquinho? Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Olha bem o que diz aqui, ó. Isso é muito interessante, essa parte do Apocalipse, né? Do versículo 3. Capítulo 3, perdão. Vamos lá comigo. Capítulo 3, a partir do versículo 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, veja só, aqui já é Jesus, está em Apocalipse, falando que aqueles que debocham de você vão ter um preço, mas aqueles que são fiéis, olha o que ele diz aqui, ó, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também, atenção agora, o guardarei, o livrarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa palavra é muito profunda. Existe uma turma aí do pós-tribulacionismo, né, que está falando que a igreja vai passar pela tribulação. Mas essa palavra desmente tudo que eles estão falando. Eu sou pré-tribulacionista, tá? Então eu vejo claramente, principalmente nessa palavra, que nós vamos estar fora da tribulação. Não, o crente fiel, claro, eu estou dizendo do crente fiel, né? Eu espero estar nesse grupo também, né? Aqueles que estão fora, que estão ali fiéis com Cristo, não vão passar. Por quê? Porque é só nós irmos para o português. Olha o que diz aqui, ó. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei, agora sublinha aí, da hora. Aqui não fala na hora, aqui fala que não vai nos guardar da hora, ou seja, antes. Não fala que a igreja vai ser arrebatada mas dá. Então isso muito me alegra, que a igreja verdadeira vai ser arrebatada antes. E é por isso que o anticristo não pode tirar o meu sono. É por isso que o anticristo não pode me causar medo, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, se nós fazemos a vontade do Senhor, fica tranquilo, querido. Agora, se você está em dois polos, cuidado, a hora da brincadeira vai acabar. E é por isso que diz aqui, ó, aqueles que são fiéis, diz aqui, ó, eu os livrarei da hora da tribulação, que está para vir sobre todo o mundo. E é por isso que eu digo que essa palavra, ela é muito fiel quando diz do verdadeiro aparecimento. Aí sim, né, nós vamos ser arrebatados a encontrar com Cristo, mas vai estar aqueles que vão saber da palavra, mas como brincaram, aí vão passar pela tribulação e vão pagar com o próprio sangue. Eu não quero me entrar muito nesse mérito, que ainda não é o tema agora, para mim ser mais profundo. Mas uma coisa eu digo, esses aqui, ó, esses aqui vão ficar, tá? E vão pagar um preço, eles vão ser postos à prova, torturados para negar. Então hoje, só para resumir só esse versículo, nós vivemos pela graça nós vamos ser salvos, vamos ser livres da tribulação e não na tribulação. Mas aqueles que estão em dois polos, né, vão ficar, e aí vai ser pior. Porque não é só aceitar Jesus e fazer o que Jesus quer, mas ser torturado e não negar a Jesus. É sentir a dor na carne e não negar a Jesus. Então eu não quero estar nesse meio. Eu oro sempre a Deus para que tenha misericórdia da minha alma, para que eu seja arrebatado antes. Porque quem ficar vai ser salvo? Vai. Mas só se ser torturado e não negar a Jesus. E aí a coisa vai ser complicada. Vamos andar mais um pouquinho. Mateus capítulo 24, versículo 18. Diz algo interessante também. Porque quando começar, né, a verdadeira tribulação, olha o que diz aqui, ó. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, porque haverá então grande tribulação, atenção, hein? Como nunca houve. Pergunta, o templo de Hitler teve morte? Teve, mas até que a morte lá dos judeus, sabia? Aquele genocídio daquelas crianças não foi nada comparada ao tempo. O Hitler, ele matou mais de 10 milhões, se eu não me engano, de judeus.
Mas aqui está falando de uma grande tribulação como nunca houve. Pergunta, repito, aquele tempo de Hitler teve tribulação? Sim. Morte? Sim. Mas a palavra diz que é como nunca houve. E se já passou e nós estamos aqui, eu estou falando com você, ainda vem uma maior tribulação. E é por isso que, graças a Deus, eu espero não estar por aí, e aqueles que são fiéis não estarão. Então vamos lá, hein? Vou repetir. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem, e para as que estiverem amamentando. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Tá? Desde o princípio do mundo. Olha só. Desde o princípio do mundo, quando houve pecado, já começou as tribulações. Elas foram aumentando. Então vamos lá. Mas vai ter uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. E aqui deixar claro que se não haverá jamais, vai ser a tribulação final para aqueles que vão ser perseguidos aqui e não foram fiéis a Cristo. Ou seja, aqueles que forem fiéis, estaremos recebendo um galardão. Aqueles que não forem, vão pagar um preço de uma grande e terrível tribulação. Então vamos lá. Porque haverá, repito, tá? Então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão, atenção, hein, grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até quem? Quem? Os eleitos. Aqueles que tinham sido escolhidos por Cristo. Você já viu que tem muita pessoa que se ilude? E glórias a Deus que eles estão sendo revelados, né? A igreja, rapaz, aquele homem falou todo o meu CPF, mas quando você chega lá na igreja, o outro irmãozinho já pede seu número do CPF, passa para ele pelo celular, ele escuta e fala assim, olha, Deus está me revelando, hein? Eu vou só falar o número do CPF para você ver que é Deus que está me revelando. E fala uma mentirada e todo mundo acredita. Meu amigo, fica atento. Fica atento, com medo não, mas atento à sua vida espiritual e à volta de Cristo, tá? Porque com Jesus ninguém brinca. Agora vamos lá, Apocalipse 2:10. Então você vê que todos os versículos que eu estou lendo para você nos chama a atenção, nos chama a voltar ao primeiro amor e termos uma posição, nos render, para que nós possamos não nos preocupar com o anticristo, porque não vamos estar aqui, mas para ficarmos atentos quanto aos os anticristos, que estão aí fazendo milagres e sinais de mentiras, estão pregando o que não deve ser pregado, mas aquela palavrinha doce, né, massageia a nossa carne, e muitas das vezes estamos indo aí sem ler o que a palavra prega, que é renúncia ao pecado. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Mas aí, essa palavra diz algo interessante. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Queria ter muita gente preocupada quando vai para um leito de hospital. Quem lembra do cantor Lázaro? Quem lembra? Eu fiquei feliz. Aquele homem pegou Covid, foi para o hospital, estava sendo entubado. Coloca no YouTube aí. A menina cantando com ele cantando e sorrindo. Morreu ali, mas eu creio que está na glória. A carne foi para baixo do chão, mas a alma está com Cristo. Então eu me alegrei nesse sentido. Para mim foi uma lição de vida em poucos minutos, de um homem sendo entubado numa época de Covid, mas falando, eu sei para onde vou. E para finalizar minha palavra, queridos, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 5, diz algo interessante. Olha aqui, ó, o apóstolo Paulo falando, né? Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte ele está falando com Timóteo, ok? Mas serve para nós também. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente, não é minha boca não, tá, gente? Plenamente o seu ministério. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu canto tão bem, que dom maravilhoso, hein? Mas cadê o fruto? Oi? Que fruto? Então a gente tem que se preocupar, tá? Então, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou, agora olha o que ele diz aqui, ó. Quanto a mim, Paulo estava preso, tá? Quando escreveu essa carta a Timóteo. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, como sacrifício ao Senhor. Está próximo o tempo da minha partida, ou seja, aqui eu vou morrer.
Aqui eu não vou ser arrebatado num tapetinho não, Timóteo, eu vou ser decapitado. A minha cabeça vai sair do meu corpo. Mas ele continua falando aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Porém, combati o bom combate. Termino aqui a minha carreira, mas guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quero finalizar minha palavra dizendo: não se preocupe com o anticristo. Se preocupe como está a sua vida. Se preocupe qual o Cristo que você está servindo. Porque a palavra mesmo diz que aqui já tem vários anticristos. Quando é anti, é aquele que se coloca contra, não é verdade? Aquele que quer se colocar no lugar. Então cuidado com o evangelho de TikTok que tem alimentado você. Busque a palavra. Abre a Bíblia, vai para o joelho, tome um posicionamento, perca aqui, mas não perca no mundo, perca aqui, mas não perca o que Deus te deu, segura firme, segura a bênção, porque certamente Deus tem propósito para aqueles que não se mostram frouxos no dia da adversidade. E essa palavra de Paulo é linda. O homem estava preso, o homem estava, já estou sendo oferecido como sacrifício, já estarão arrancando a minha cabeça do meu corpo, mas eu ainda tenho forças, e nessas forças eu estou com a caneta na mão, escrevendo que só o Senhor é Deus, escrevendo, fica firme, meu amigo, fica firme, porque desde já, o prêmio da justiça já está guardado para mim, não só para mim, olha só, olha como ele lembra, mas a todos que são fiéis em qualquer sentido a Deus. Você pode dormir numa cama tranquila e falecer numa cama com um travesseiro maravilhoso. É cristão? É de Deus? Está fiel? Fica tranquilo. Ah, não, aquele ali vai morrer na ferragem de um avião. O avião vai cair, ele vai ter segundos de vida agonizando. Sorria, glorifique e olhe para o céu, porque certamente aqueles que são fiéis não se preocupam com o anticristo, mas tem a visão como Estevão teve, que Jesus estará em pé, à destra de Deus, falando: vinde meu amado, vinde minha amada, vós que fostes fiel no pouco, no muito, agora eu te colocarei. Que Deus abençoe a todos, rica e poderosamente, e como sempre digo, se você discorda de mim alguma coisa, amém, mas discorde com embasamento bíblico, ok? Espero que eu e você tenhamos crescido mais um pouquinho. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.